O que me traz à tribuna hoje, senador, é a tristeza que se abateu sobre a minha comunidade, da minha cidade natal, Lagoa Vermelha, na região nordeste do Rio Grande do Sul, que em 10 minutos de uma inesperada e intensíssima chuva de granizo, que nós gaúchos chamamos chuva de pedra, porque realmente eram pedras do tamanho de uma bola de ping-pong. E imagine o peso disso, uma chuva extremamente forte, em 10 minutos, destruiu, no mínimo, 2.000 casas. O meu município de Lagoa Vermelha, onde eu nasci, tem quase 30.000 habitantes. E o que mais, digamos, o que se pode lamentar do prejuízo material com essa destruição em zonas periféricas, em pelo menos 3 bairros da cidade, é que não houve feridos e nem mortes. Então, isso já foi um ganho do ponto de vista. Apenas graves e grandes prejuízos materiais em zonas de população bastante carente. Mas sobressaiu o senador Theomário, caros colegas senadores que estão aqui, sobressaiu o espírito comunitário, solidário da minha cidade, o que me deixou extremamente feliz para revelar mais um ato de grandeza de uma cidade que foi, de uma hora para outra, vítima dessa intempérie. Em 1965, eu ainda estava lá, deu uma nevasca, uma neve de mais ou menos 50, 60 centímetros de neve, que cobriu a cidade de branco. Agora, foi essa destruidora chuva de pedra que, com o peso da pedra e a quantia de pedras, de fato, prejudicou e destelhou e destruiu 2.000 habitações. E esse espírito comunitário já estão lá no ginásio esportivo de Lagoa Vermelha, sob a liderança do prefeito, da Defesa Civil do município de Caxias do Sul. Hoje, lideranças estão em Porto Alegre e amanhã, às 9 da manhã, estarei junto com uma delegação do meu estado, também de Lagoa Vermelha, para conversar com o chefe da Casa Civil, aqui, Renato Newton, para conversar sobre os problemas e como poderemos agilizar a decretação de emergência que já foi feita hoje, no dia de hoje, mas qual vai ser o auxílio mais rápido para socorrer essas vítimas que estão recebendo da comunidade um esforço menor. Aqueles que não tiveram nenhum dano foram lá no ginásio para socorrer aqueles que foram prejudicados. Nesse momento, senador Pimentel, você vê a diferença de uma comunidade solidária, cooperativa e que, sob a liderança do prefeito Gustavo Bonotto, foi capaz de mostrar e de se erguer. Estão escrevendo uma bonita história de solidariedade lá em Lagoa Vermelha. E eu quero terminar aqui, porque tenho agora aqui para uma reunião no DENIT, agradecer ao senador Theomário que me sucede aqui na tribuna. Eu estive neste final de semana visitando municípios produtores de calçados. O município de Morro Reuter, que tem um café colonial alemão muito famoso, vários. Visitei Nova Hartz, também de colonização alemã, e também Parobé. Ficam todos eles na mesma região do Vale do Paranhana, e o que eu mais ouvi lá, e falo para um ex-ministro da Previdência, agora ocupando a tribuna. O que eu mais ouvi lá foi uma grande preocupação, porque além dos dilemas decorrentes de um câmbio desfavorável para quem exporta, decorrentes dos problemas do desaquecimento do mercado interno pelo desaquecimento econômico, calçado é um bem de consumo, que está como está no vestuário, sofrendo algumas empresas estão trabalhando 3 vezes por semana, senador, que são produtoras para mercado interno e também para exportação. Mas, além desse problema, existe um problema que não é só para a indústria calçadista. Esta mais agravada porque ela é altamente empregadora de mão de obra, e muito mão de obra feminina. A legislação obriga que toda indústria, toda empresa tenha 5% do seu contingente de pessoas portadoras de deficiência, pessoas deficientes. Ora, num município como Nova Hartz, que é pequeno em população, que tem 3 ou 4 ou 5 grandes empresas ou médias empresas calçadistas, elas não conseguem, apesar de botarem anúncios nos jornais, percorrerem as instituições que dão assistência às pessoas deficientes, elas não conseguem preencher esta cota determinada pela lei. Resultado, apesar do esforço que fazem e também do gasto que tem no anúncio, na divulgação, senador Eumano, elas são multadas porque não têm condição de cumprir a lei. E a razão disso é porque essas pessoas já têm uma cobertura social de um benefício que recebem. Na hora que ela tem carteira assinada, esse benefício
lhe é suprimido. Então, essa pessoa, com todo, eu entendo perfeitamente, eu, se estivesse no lugar dessa pessoa, faria a mesma coisa. Por que ela vai sair da sua casa, de cadeira de rodas, muitas vezes, com dificuldade de veículos com acessibilidade, para se deslocar da sua casa até o lugar, até a fábrica de sapatos, e ela, então, para evitar esses problemas todos decorrentes dessa dificuldade de mobilidade urbana, ela prefere ficar em casa, porque ela recebe um benefício por ser deficiente. E a indústria não consegue, então, que tenha candidatos para ocupar as vagas dos deficientes. E ela é multada. Todo mês ela tem uma multa por causa disso. Não é justo, convenhamos, essa distorção de uma lei justa, de uma lei boa, que não deve ser modificada, mas quando confirmada a razão da impossibilidade de, naquela comunidade ou mesmo na região, de ter as pessoas deficientes para trabalhar, a empresa, por mais esforço que faça e não consegue, até brincou, será que querem que a gente mutile as pessoas para a gente ter um deficiente trabalhando? Quer dizer, veja o insólito da situação que se chegou. Então, essa multa é uma questão de injustiça, porque o esforço é feito. Procuram, anunciam, chamam, percorrem as instituições que lidam com as pessoas deficientes e não encontram. Então, senador José Pimentel, eu sei, falei até com o senador Paim, Vossa Excelência também, como foi ministro da Previdência, sabe, nós temos que encontrar um meio termo, porque se a gente quer que aumente o nível de empregos, mas nós temos que criar, pelo menos, as condições para que o empregador não seja penalizado numa circunstância dessas. Então, nós estaremos até criando mais problemas do que resolvendo os problemas. A questão social é indiscutível, temos que continuar dando essa proteção para esta comunidade de pessoas portadoras de deficientes, mas não podemos penalizar quem faz tudo para conseguir e não pode. São comunidades pequenas, então numa cidade a senhora vai ter o quê? 1%, 2%? Ótimo que não tenha, é muito melhor que não tenha pessoas com essas dificuldades. Mas trago esse tema hoje porque nesses municípios foi o tema recorrente, senadores, tanto de Morro Reuter, lá em Nova Hartz e também em Parobé, todos eles indústrias importantes de calçados para isso. Então, eu queria ressaltar e termino lembrando o que disse o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, em visita ao Senado Federal. Vossa Excelência estava lá, Telmário estava lá, todos os senadores estavam lá presentes, que ele, comentando sobre o problema da fronteira, falou sobre a questão do crime organizado e que o Paraguai, em contato com a inteligência das áreas de segurança do Brasil, já capturou pelo menos 8 membros do crime organizado do PCC e devolveu ao Brasil. Essa situação é muito grave e vai se agravar ainda mais porque esse crime organizado que chegou lá na região norte do Brasil, no Nordeste primeiro, depois foi para o Norte, e na região vulnerável da fronteira da Amazônia, há um risco de aumentar ainda mais essa questão por conta, ali nós temos o narcotráfico, o narcoguerrilha, o contrabando de armas e todos os problemas decorrentes dessa associação criminosa, crime organizado com o narcotráfico ou a narcoguerrilha. E o corte das Forças Armadas de 45% no orçamento vai impactar, a partir de setembro, diretamente no Comando Militar da Amazônia. Estou falando isso, senador Telmário, porque Vossa Excelência é de lá, eu tive lá em Maturacá, lá na Amazônia, na chamada Cabeça do Cachorro, naquela região, em São Gabriel da Cachoeira. Maturacá fica a 30 quilômetros da fronteira da Amazônia. Lá, o que sobra de responsabilidade e cuidado na fronteira são as Forças Armadas. E o comandante militar da Amazônia, general Mioto, que é do meu estado, está fazendo um extraordinário trabalho, alertou para o risco de ficar ao vazio a fronteira da Amazônia e com áreas extremamente sensíveis. Com muito prazer, concedo a parte do senador Telmário Mota. Eu estou, não só porque o comandante é do Rio Grande do Sul, mas porque esse é um problema nacional. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro para se entender um pouco melhor a gravidade dessa situação. Senadora, primeiro eu quero começar sendo solidário à Vossa Excelência, o pessoal de Lagoa Vermelha, por mais uma vez sofrer. Eu sempre digo que o pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
eles têm essa capacidade, né, de ser solidários, de se socorrerem, de enfrentar, inclusive, é o único lugar praticamente do Brasil, fora o Nordeste, Canseca, né, que sofre alguma consequência climática. Mas eles se superam, como os americanos fazem isso muito bem. Então, eu quero aqui ser solidário com o povo ali de Lagoa Vermelha e parabenizar a ação do prefeito, a liderança do prefeito e, naturalmente, desejar para ele, na sua companhia, com certeza absoluta, Vossa Excelência vai abrir todas as portas do governo federal para dar o suporte o mais rápido possível àquelas pessoas que foram atingidas em Lagoa Vermelha para restabelecer a sua paz, a sua harmonia, voltarem ao seu lar, ao seu doce lar. Né? E com relação, por exemplo, àquelas pessoas com deficiência, quando eu fui vereador, que saíram aquelas casas, Minha Casa e Minha Vida, eu fiz na minha região um projeto que chegasse até 10% de casas adaptadas às pessoas portadoras. Correto, correto. E isso foi muito bom. E agora eu estou iniciando um projeto hoje aqui, que o que nós temos notado? Que há muitas pessoas portadoras de deficiência, mas que não têm especialidade. E cai exatamente nessa situação. Eu estou deliberando um projeto hoje, estou com esse projeto pronto, está saindo hoje da entrada aqui no Senado, no sentido de que a escola profissionalize o mais rápido possível essas pessoas, para que assim elas já tenham a necessidade, já tenham dificuldade por ser portadora. E ainda não está com curso de especialidade, cai nesse vazio e que Vossa Excelência traz à tona. E com relação à questão da fronteira, é uma verdade o seu depoimento e eu me somo a ele. Parabenizado. Obrigado, senador Delmar. Quero dizer que o nosso prefeito Gustavo Bonotto, ele conta também por essa solidariedade. Não houve mais partido político na Câmara de Vereadores. Nossos vereadores vestiram a camisa da solidariedade. Isso é a coisa mais importante. As diferenças partidárias ficaram de lado e, por isso, eu tenho também muito orgulho da minha cidade de Lagoa Vermelha pelo que está acontecendo agora. Lamento todos nós e agradeço a solidariedade às vítimas que perderam o seu patrimônio, as suas casas. E queria dizer também, nesse caso, questão da Amazônia, eu trago essa matéria não apenas pela solidariedade ao comandante militar da Amazônia, general Mioto, mas porque eu sou membro titular da Comissão de Relações e Defesa Nacional. E esse é um tema que nós temos que olhar com prioridade na nossa agenda. Então, muito obrigada, presidente dessa sessão, senador José Pimentel, e obrigado, senador Telmário Mota.